Olá galera, tudo bem? Sou o professor Rogério, professor de Química, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a geometria molecular, tá? Bem, para a gente falar sobre geometria molecular é necessário que você tenha assistido a aula sobre ligações químicas, tá? Entender como funciona uma ligação covalente. Só dando uma lembrada, ligação covalente é quando átomos compartilham par de elétrons, tá? Então, ligação covalente, compartilhamento de par de elétrons. Então, já tendo a noção que você já viu ligação covalente, hoje nós vamos falar sobre a geometria molecular. Beleza, professor? O que é geometria molecular? Nada mais é do que a disposição espacial dos átomos em uma molécula. Como os átomos vão estar organizados e que figura vai formar uma figura geométrica. Tá? Isso é chamado de geometria molecular. Então, olha lá. Então, aqui nós temos... Para começar, para a gente poder entrar no conteúdo de geometria molecular, eu preciso falar para vocês sobre essa teoria que explica, tá, a formação, tá, espacial da molécula. Tá? Galera, é importantíssimo tu saber a conformação espacial de uma molécula. Porque através dessa conformação, dessa orientação espacial, é que vai te dar várias características da molécula, tá? Como ponto de fusão, ponto de ebulição, forças intermoleculares, tá? No caso das enzimas, tá? Da molécula encaixe, tudinho. Então, explica vários fenômenos que ocorrem dentro da química, beleza? Então, olha só, gente. Essa teoria é chamada de teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Então, olha lá. Aqui eu tenho a sigla em inglês, né? Tá? VSEPR, ou também pode ser chamado em português de TRPECV, tá? Teoria de repulsão dos pares de eletrônicos na camada de valência. Então, esses pares de elétrons que está ocorrendo a ligação covalente, eles vão se repelir de uma certa forma para que a molécula adquira uma tal estabilidade, certo? E essa estabilidade que vai denominar a geometria da molécula, tá ok? Então, olha lá. Por exemplo, na molécula de água aqui, H2O, nós temos essa molequinha aqui, um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio ligados a ele. Beleza. Aqui nós temos os pares de elétrons ligantes, tá? Que eu também posso chamar de pares compartilhados, tá? Pessoal, o que é um par de elétron ligante? Tá? O par de elétron, aqui nessa teoria, bebê, tá? Ele vai ser o quê? É toda vez quando um átomo está ligado a outro átomo, certo? Ó, aqui, ó, nas duas pontas eu tenho átomo. Então, esse par aqui eu chamo de par ligante, ou par compartilhado. Pessoal, esse outro aqui também é par ligante? Perfeito, show de bola, também é par ligante. Agora, pessoal, o que é um par não ligante? O par não ligante, simples, é aquele que não está realizando ligação química com outro átomo. Então, olha só, eu também posso chamar de par isolado, certo? Então, aqui eu tenho ó, um par, cada pontinho desse representa um elétron. Então, aqui eu tenho um par de elétrons não ligantes, porque eles não estão fazendo ligação com nenhum outro átomo, tá? Eles pertencem ao oxigênio, tranquilo? Então, olha só, galera. Essa daqui, já dando um spoiler para vocês, tá? Essa orientação aqui, esses pares de elétrons não ligantes, eles vão ocasionar a repulsão desses outros pares de elétrons ligantes, tá? Fazendo com que a molécula adquire essa conformação aqui, formando este ângulo aqui, tá? Esse ângulo tá aproximadamente de 105 graus, certo? Essa geometria da água aqui é dita, já dando um spoiler, angular. Geometria angular, porque formou esse ângulo aqui, tá? Então, esses pares de elétrons aqui em cima, eles vão se repelir entre si e repelir os pares de elétrons ligantes aqui, do hidrogênio e oxigênio. Então, essa é a conformação mais estável para a molécula de água, tá? Então, o objetivo é adquirir estabilidade. Teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Então, essa conformação, tá, gera a geometria angular, beleza? Então, galera, já a gente vai falar mais sobre a geometria angular, perfeito?
Então, o que explica, tá, a formação da geometria da molécula é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Pessoal, mas a nível de intensidade de repulsão, os pares não ligantes ou os pares ligantes? Qual é a maior intensidade da repulsão? Onde está? Galera, entre os pares não ligantes e os pares ligantes, onde ocorre maior repulsão, aquela de maior intensidade, é dos pares não ligantes, certo? Isolados. Aqueles que não estão fazendo ligação. Então eles ocorre uma repulsão entre eles com mais intensidade. Tá? Os caras estão lá de bobeira e tal, não estão fazendo ligação. Então vai ocorrer uma repulsão entre eles de maior intensidade. Diferente dos pares ligantes, tá? Que a intensidade, claro, vai ter a repulsão sim, mas só que vai ser menor. Tá? Então aqui, par não ligante, a intensidade da repulsão é maior do que dos pares ligantes. Beleza? Então olha só, galera. Bora falar um pouquinho agora, tá, sobre a geometria molecular. Tá? Eu vou falar sobre as principais geometrias moleculares para vocês ficarem por dentro aqui da parada. Tá? Pessoal, a primeira geometria molecular que o senhor vai falar aí para nós, qual é? Galera, a primeira geometria molecular que eu vou falar para vocês aqui, tá? Ela é chamada de linear. Geometria linear. O nome já está dizendo, vai formar uma linha. A molécula, as moléculazinhas, vão ser formadas, tá? E a distribuição espacial delas, tá, da molécula, vai formar uma linha, tá? Então aqui nós temos aqui um exemplo de geometria linear. Um exemplo clássico, bem simples aqui, ó. Entre H2, fórmula molecular. Fórmula molecular, tá? Eu também posso representar esses dois hidrogênios ligados aqui através aqui, ó. Beleza? De um tracinho, tá? Aqui é a fórmula estrutural plana, fórmula molecular. Ou também posso representar pela fórmula de Lewis, tá? Qual é a fórmula de Lewis, professor? H, e esse par de elétrons aqui, eu vou representar por dois pontinhos, ó. Tá? Ou também posso representar da seguinte maneira, certo? Beleza? Então aqui nós temos fórmula molecular, onde eu não represento as ligações, fórmula estrutural plana, onde eu represento o par de elétrons, ou também posso chamar de nuvem eletrônica, através de um tracinho, e aqui a fórmula de Lewis, onde eu represento a ligação através de cada elétron através de um pontinho, tá? Um par de elétrons, dois pontinhos aqui. Beleza. Então, galera, essa geometria aqui, olha, tá formando uma linha. Já que ela forma uma linha, tá, entre os dois átomos ligados, eu chamo essa geometria de geometria o quê? Linear. Beleza? Professor, perfeito, show de bola, bem tranquilão mesmo. Mas olha só agora. Te liga só. Eu vou te dar um outro exemplo. HBr. Pessoal, agora eu tenho dois átomos diferentes. Perfeito, dois átomos diferentes. Agora, como é que eu represento aqui, professor, essa ligação e tal aqui? Então, olha só. O hidrogênio, ele está na família 1A. Tá? Apesar dele não ser um metal alcalino, tá? Ele está na família 1A porque ele tem apenas um elétron. Tá? Um elétron. O bromo, ele está na família 7A. Tá? Ele é um ametal. Então, lembra lá, quando vocês viram ligações, conteúdos de ligações químicas, foi falado para vocês sobre a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Só para lembrar, para que um átomo se estabilize, é necessário que ele tenha 8 elétrons na sua última camada, chamada camada de valência. Beleza. Se o bromo é um não metal, tá? Então a tendência dele é ganhar elétrons, certo? Então, olha lá. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, está na família 7A, então ele precisa realizar uma ligação apenas para completar 8 elétrons, tá? Então aqui nós temos o hidrogênio ligado ao bromo. Beleza. Formou uma linha também, geometria linear. Posso representar também dessa seguinte maneira, tá? Através aqui da fórmula de
Lewis. Perfeito. Professor, olha como é fácil. Dá outro exemplo aí, professor, de uma geometria linear, ó. CO2, dióxido de carbono. Pessoal, como é que eu posso representar aqui? Opa, agora vem lá, aumentou o número de átomos. Agora isso é importante tu saber, galera. Presta atenção aqui, te liga só na parada. O carbono, ele está na família 4A da tabela periódica, tá? O oxigênio está na família 6A. Beleza. O carbono, se ele está na família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quantos elétrons são necessários para ele completar o octeto? Beleza? Faltam 4. 4 mais 4, 8. Tá? Então, o carbono realiza 4 ligações covalentes. E o oxigênio está na família 6A. 6 mais 2, 8. Então, faltam 2 elétrons para completar a camada de valência. Então, o oxigênio realiza apenas 2 ligações para poder se estabilizar. Galera, agora sim, surge a necessidade de ter um átomo central. Beleza? É importante tu saber o primeiro passo para te montar a geometria da molécula, tá? Identificar o átomo central, é o primeiro passo, tá? Então, bem aqui assim, ó, primeiro passo, vou até anotar aqui, ó, primeiro passo, tá? Identificar o átomo central. Pessoal, quem vai ser esse átomo central aí? O átomo central vai ser aquele que, tá? É aquele que está em menor quantidade na fórmula molecular. Menor quantidade na fórmula molecular. E também é aquele que pode realizar um maior número de ligações químicas. Maior número de ligações. Beleza? Então, olha só. Entre o carbono e o oxigênio, tu tem um carbono e 2 oxigênios. Quem deles vai ser o teu átomo central? Isso, o carbono. Então, o carbono vai ser meu átomo central e os 2 oxigênios vão ser o quem? Os ligantes, tá? Os átomos que vão fazer ligação com ele. Então, aqui eu vou colocar o oxigênio e o outro oxigênio. Beleza. Agora sim. Beleza. Galera, tem uma regrinha bem que assim, eu posso conferir quantos elétrons tem no total aqui, nessa molécula, beleza? Olha só, como é simples. Aqui nós temos o carbono, está na família 4A, só tem um carbono. Então aqui eu tenho 4 elétrons, certo? Mais, quantos elétrons tem aqui o oxigênio na camada de valência? Isso, 6, mas eu tenho 2 oxigênios. Então eu tenho aqui 6, que é o número de elétrons, vezes a quantidade de oxigênios. Quanto é? Isso, 2. Totalizando, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Galera, o que é que eu faço com esse resultado? Divido por 2. Então vai dar quanto aqui, professor? 8. Que diabo é isso, professor? 8 pares de elétrons. Então aqui, galera, essa molécula aqui vai ter 8 pares de elétrons, que eu vou distribuir, certo? Olha como é fácil. Tá? Os pares ligantes eu vou representar por um tracinho. E os não ligantes, tá? Vou representar pelas bolinhas aqui, a estrutura de Lewis. Então, olha lá. Aqui eu tenho o oxigênio, ele se estabiliza com quantas ligações? 2, ó. Ele está na família 6A. Então, aqui eu vou fazer o quê? Como é que eu faço aqui, ó? Tracinho, tracinho. Beleza? Esse carinha aqui já se estabilizou. Pessoal, mas eu só estou vendo aí 2 pares de elétrons, 4 elétrons. Perfeito. Aí tu vai fazer aqui, ó. Faltam quantos? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Aí vai fazer 5, 6, 7, 8. Pronto. O outro oxigênio. Tracinho, tracinho. Beleza. Faltam quantos elétrons? Beleza. 4. Pronto. Certo? Então aqui o carbono, que é o átomo central, está estável, porque ele está na família 4A. Então, se ele está na família 4A, ele pode realizar quantas ligações? 4. Então, olha só, 1, 2, 3, 4. Perfeito. Não sobrou pares de elétrons livres aqui, não ligantes, no átomo central. Nós temos aqui uma linha. Essa geometria é dita o quê? Também linear. Beleza? Olha só, uma linha. O ângulo aqui, ó,
na geometria linear é de 180 graus. Tranquilo, galera? Beleza pura. Agora, bora, vou dar um tempo, tu vai tirar um print e vamos para outra geometria. Beleza, galera? Tirou teu print, tá? Então, olha só. Antes de eu apagar essa paradinha aqui, que é importante tu saber. Quando a molécula vai ter mais átomos, primeiro, tu escolhe o átomo central, né? Tu tem que saber quem vai ser o átomo central, aquele que está em menor quantidade na fórmula molecular, tá? E aquele que tem a capacidade de realizar um número máximo de ligações. Isso é, tu tem que ter um conhecimento da tabela periódica, para te saber qual família ele está e quantas ligações ele vai fazer. Tá? O segundo passo aqui, tá? O segundo passo que tu vai ter que fazer aqui é arranjar, dispor os átomos ligantes, tá? Então tu vai ter que identificar os átomos ligantes, tá? Os ligantes, certo? E por último, o terceiro passo, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que identificar como vai estar a disposição deles, certo? Os pares de elétrons não ligantes, como é que vai ficar, para ele poder adquirir o que? A molécula estabilidade, a molécula adquirir estabilidade. Então tu vai ter que ver a disposição deles. Disposição dos átomos, certo? Então olha lá, tirou o print. Beleza. Agora bora lá. Bora falar agora sobre um outro tipo de geometria, tá? Segundo tipo de geometria, que eu chamo de geometria o quê? Angular. Bora falar sobre a geometria angular. Tá? Opa! Falamos agora há pouco, bora só reforçar. Angular é toda vez que formar aqui um ângulo, tá? Vai ter o átomo central, galera, ele vai ter, tá, pares de elétrons não ligantes, ou seja, que não estão fazendo ligação, tá? Por exemplo aqui, bora fazer aqui essa molequinha bem aqui assim, ó, SO2, certo? Galera, de cara, olha para ela, SO2, me diz quem é o átomo central? Lembra lá, aquele que está em menor quantidade é aquele que realiza o maior número de ligações. Beleza, o enxofre, o Szinho aqui, tá? Então aqui nós temos o enxofre. O enxofre, galera, ele está na mesma família do oxigênio. Ele está na família 6A, tá? Ou grupo 16. O oxigênio, família 6A também, tá? Então ambos realizam duas ligações. Então aqui nós temos dois oxigênios, que eu vou dispor eles bem aqui assim, ó. Oxigênio, oxigênio. Quantos elétrons aqui o enxofre tem? Perfeito. Ele tem 6 elétrons. Então eu vou distribuir aqui esses 6 elétrons. Galera, primeiro, eu vou fazer aqui uma ligação dupla, tá? Entre o oxigênio e o enxofre. Opa, esse cara tá estável, tá? Sobrando aqui para ele 2 pares de elétrons não ligantes. Beleza, esse daqui tem 6. Perfeito. Para ele se estabilizar, ele precisa de 2 elétrons. Esse carinha aqui, que é o enxofre, ele tem 4 elétrons. Aí faltam quantos aqui? Beleza. Faltam... Beleza, 4. 8. Mas como é que eles vão se estabilizar? Vai ocorrer aqui uma ligação chamada de dativa, ou ligação coordenada. O enxofre ele vai emprestar um par de elétrons para esse carinha aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou representar aqui por uma setinha, certo? Então a distribuição aqui vai ficar assim, ó. Sobrou um par de elétrons não ligantes, então eles vão repelir esses pares de elétrons que estão fazendo ligação. Então a molécula vai ficar assim, ó. Então bora ajeitar ela bem aqui assim. Ela vai adquirir essa forma bem aqui assim, ó, para poder ela ficar o quê? Estável. Então olha só. Então ela vai adquirir esta conformação aqui, ó. Beleza. Então aqui eu tenho os elétrons de cada oxigênio. Então olha só, galera.
Então, professor, não entendi. Por que ela adquiriu essa conformação aí? Por causa desses pares de elétrons aqui, não ligantes do enxofre, certo? Que eles vão repelir os outros pares de elétrons ligantes, fazendo com que a molécula adquira estabilidade dessa seguinte maneira, formando aqui esse ângulo bem aqui assim, certo? Aproximadamente de 105 graus Celsius, 104. Não tem uma exatidão aqui enquanto ao ângulo, tá? Porque a molécula não está estática, tá? Ela está no movimento vibracional dela, certo? Então, galera, essa molécula aqui é dita o quê? Angular. Geometria angular. Professor, tá, entendi. Então, o átomo central aqui tem pares de elétrons, o quê? Que não estão fazendo ligação, não ligantes, beleza? Agora, bora falar sobre... Tirou o print. Beleza. Pessoal, qual é aquela onda lá do número de elétrons e tal? Fazer rapidinho, só para reforçar. Beleza, olha só. Aqui nós temos 6 do enxofre, mais tenho 2 átomos de oxigênio, então vai ser 2 vezes o número de elétrons da camada de valência do oxigênio, 6, tá? 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Aí divido por 2, 18 por 2 vai me dar quanto? 9. 9 pares de elétrons. Beleza? Pessoal, e os pares de elétrons aqui, ó? Bora contar se tem 9? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. 9 pares de elétrons, tá? 3 pares de elétrons ligantes e o restante aqui, pares de elétrons não ligantes. Beleza? 6 pares. Tranquilo? Tirou o print. Beleza. Agora, bora falar sobre o outro tipo de geometria, tá? Bora falar agora sobre o tipo de geometria trigonal plana, tá? Terceiro tipo, trigonal plana, que eu também posso chamar de triangular. Olha, professor, triangular quer dizer que vai formar uma figura geométrica chamada de triângulo? Isso! Então, olha só, gente. Exemplo aqui, ó, BF3, tá? Tenho um átomo de boro e 3 átomos de flúor ligados nesse átomo de boro. Galera, o átomo de boro, tá? Ele é uma exceção à regra do octeto, tá? Ele está na família 3A, então ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Ele não segue a regra do octeto, é uma exceção, certo? Então, olha para cá, identifica qual é o átomo central? Perfeito, aquele que está em menor quantidade, o boro. Então, aqui o boro, tá? Vai ser o elemento central. E aqui nós temos quem? 3 átomos de flúor, tá? Ligados a ele. Então, flúor, flúor e flúor. Beleza. Então, aqui nós vamos ter aqui, olha, tracinho. O flúor, ele está na família 7A. O boro está na família 3A. Tá? Então, ele realiza 3 ligações e o flúor, uma ligação, certo? Uma ligação. Então, cada átomo de flúor com uma ligação. Beleza. Mas, galera, se eu for parar para analisar essa estrutura aí, tá? Aqui eu vou ter ângulos retos. Ó, aqui, ó. 90 graus, 90 graus. Beleza? E aqui em cima eu vou ter um ângulo de 180. Galera, eu não vou ter um distanciamento suficiente para que essa molécula fique estável, permaneça estável. Pessoal, então, como seria aí para que essa molécula fique estável? Para que a molécula se estabilize na conformação que ela se encontra, eu teria que ter esse arranjo aqui, ó. Beleza? Eu teria que ter esse arranjo. Pronto. Aí sim ela estaria estável, tá? Para fazer mais bonitinho aqui, ó. Mais bonitinho. Formando aqui, ó, ângulos de 120 graus. Tá? Formando o ângulo de 120 graus. Formando o círculo aqui, ó. O ângulo 120 graus, 120 graus e 120 graus. Totalizando 360. Beleza? Então essa daí é a conformação mais estável.
Galera, se tu for parar para analisar, unir os vértices aqui, ó, vai formar um triângulo. Por isso o nome da geometria da molécula é trigonal plana, ou também posso chamar de triangular. Beleza? Sobrou elétrons não ligantes do elemento central? Não. Então a geometria é o quê? Trigonal plana. Tirou o print? Beleza? Agora bora falar aqui sobre um outro tipo de geometria. E se sobrar pares de elétrons não ligantes do elemento central? Ah? E se sobrar? Nós vamos falar agora sobre um tipo de geometria chamada de piramidal. Piramidal. Ô, professor, vai formar uma pirâmide? Isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa molécula aqui de NH3, certo? Então aqui nós vamos ter o nitrogênio que está na família o quê? Quanto, professor? 5A. O hidrogênio está na família 1A. Realiza uma ligação. O nitrogênio ele é um não metal, então ele tem capacidade de quê? De ganhar elétrons. Então, de 5, faltam quantos elétrons para ele completar o octeto? 3. É 8? Isso. Então aqui nós vamos, bora fazer a soma aqui. Quantos elétrons, quantos pares de elétrons vão ter? Então aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, 5 elétrons da camada de valência, mais 3 aqui átomos de hidrogênio, vezes 1 elétron. Totalizando aqui 8 elétrons. Dividido por 2, eu vou ter quantos pares de elétrons aqui? 4 pares de elétrons. Tá? Ao redor do átomo central. Átomo central, duvido, nitrogênio. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, um nitrogênio. Bora fazer mais para cá. Nitrogênio, beleza? 3 átomos de hidrogênio, tá? Cada um fazendo uma ligação. Então aqui eu teria isso, isso e isso aqui. Mas galera, se eu for parar para analisar, quantos pares de elétrons eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 pares de elétrons ligantes. Mas pelo meu cálculo, quantos pares estão ao redor do átomo central? 4. Está faltando 1. Quer dizer que esse que sobrou é um par de elétron o quê? Isso. Não ligante, que não está fazendo ligação. Certo? Então, a molécula, ela não vai ficar dessa maneira que está aqui. E sim, vai adquirir uma conformação da seguinte maneira aqui, ó. Pronto. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Por quê? Por causa da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, tá? Então vai formar essa geometria bem aqui assim, ó. Tá? Vai formar aqui, ó, uma geometria que eu chamo ela de piramidal, tá? Essa geometria é chamada de piramidal, porque vai formar uma pirâmide, beleza? Por causa de quem? Esse par de elétrons aqui, não ligantes, que está ocorrendo aí essa repulsão com os elétrons ligantes do nitrogênio e do hidrogênio. Beleza, galera? Tranquilo, tá? Professor, e agora, qual é o outro tipo de geometria? Tira o print. Tirou o print, beleza? Agora bora falar sobre um outro tipo aqui de geometria. Para a gente poder encerrar a aula de hoje. Bora falar aqui sobre o quinto tipo de geometria que eu chamo de tetraédrica. Geometria tetraédrica. Pessoal, qual é a onda dessa geometria tetraédrica aí? Tá? Por exemplo, aqui, ó, CH4. CH4. Então olha bem para ela aí, tá? Então olha aqui, nós temos o metanozinho bonitinho, tá? Galera, olha para ele. Qual é o elemento central, o átomo central? Isso, o carbono. Tá? O carbono está em menor quantidade. Lembra lá, ele está na família 4A, o hidrogênio na família 1A, beleza? Então aqui, se ele está na família 4A, 4 elétrons, só tem um carbono, mais quantos hidrogênios? 4 vezes 1 elétron. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. Divido por 2, então eu vou ter quantos pares de elétrons? 4 pares. Beleza? 4 pares.
Aí eu vou aqui, desenho aqui o átomo central, que é o carbono, beleza? E os hidrogênios ao redor dele, tá? Então aqui eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio e outro hidrogênio. Tá? Aqui, bora desenhar de vermelhinho aqui as ligações covalentes. Beleza. Então aqui, ó, eu vou ter essa geometria bem que assim, ó, que eu chamo ela de tetraédrica. Vai formar uma figura geométrica chamada de tetraedro regular. Beleza? Pessoal, quais são os ângulos formados aqui entre essas ligações? O ângulo formado vai ser de 109 graus e 28 minutos. Beleza? Todos esses ângulos aqui vão ser de 109 graus e 28 minutos. Ah, galera, existe uma outra maneira de eu representar também uma figura espacial em 3D, tá? Eu posso representar essa molécula aqui da seguinte maneira também, ó. Então aqui, ó, o carbono, o átomo central, tá? E aqui os hidrogênios, ó. Vou desenhar bonitinho aqui. Tá? Então aqui eu tenho representado por tracinho, tá? Os que estão no plano do quadro, tá? Como se os átomos estivessem aqui no plano do quadro mesmo. Eu vou representar da seguinte maneira aqui, ó. Pronto. E o outro eu vou representar dessa seguinte maneira. Professor, que diabo é isso, professor? Tá? Então, olha só, esses daqui de tracinho estão representados no plano do quadro. Esse daqui eu chamo de cunha cheia, tá? Cunha cheia. O que é essa cunha cheia, tá? Essa ligação que está totalmente preenchida. É que esse átomo de hidrogênio, ele está para frente do plano do quadro, tá? E essa cunha aqui, chamada que eu chamo de cunha tracejada, esses tracinhos aí, quer dizer que este átomo de hidrogênio está lá para trás do quadro, tá? Então, olha só, é como se eu tivesse esse arranjo bem aqui assim, ó. Então, aqui eu teria, no plano do quadro, um átomo de hidrogênio para frente e o outro para trás do quadro, tá? Então, eu teria aqui essa geometria molecular. Tranquilão, galera? Beleza? Então, olha só. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Vimos aí 5 tipos de geometria, tá? Na próxima gravação, eu vou falar para vocês sobre exercícios, vou falar também alguns tipos especiais de geometria. Beleza? Tranquilão? Fiquem com Deus. Abração. Quantos minutos?